Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esta aula de língua portuguesa, o conteúdo mais bonito da prova, não é verdade? Hoje nós estudaremos uma matéria na qual muita gente sente dificuldade. Que matéria é essa, professora? A matéria de plural. Nós vamos estudar como pluralizar as palavras. Sobretudo as palavras compostas. O que são palavras compostas mesmo? Aquelas que apresentam mais de um radical. Aquelas que em sua utilização foram empregadas mais de uma base significativa. Então, fiquem atentas, porque quando nós temos uma palavra composta, estudando plural, a professora já quer pluralizar tudo, né? Quando nós temos uma palavra composta, não quer dizer que sempre tudo será pluralizado. Não é porque há mais de uma base que todas têm de ir para o plural. Nós vamos verificar quando isso acontece. Para isso, você precisa conseguir distinguir as classes variáveis e invariáveis. O que é isso, professora? Na língua portuguesa, nossas palavras são divididas em 10 classes. Essas classes se fragmentam em variáveis e invariáveis. Como assim? Existem classes de palavras que trazem elementos que podem mudar. Por exemplo, o substantivo. Se eu tenho menino, eu posso formar o feminino menina. Se eu tenho menino no plural, eu posso formar no singular, eu posso formar o plural meninos. Então, a classe variável é aquela que pode sofrer alteração. As palavras podem ser alteradas. Já as classes invariáveis trazem palavras que não mudam, que só existem daquela forma. Vamos verificar. Para facilitar as nossas vidas, eu coloquei aqui as variáveis como VASPAN, porque assim você memorizará com mais tranquilidade. Quais são as classes variáveis? Verbo, adjetivo, substantivo, pronome, artigo e numeral. Já as invariáveis são as conjunções, as interjeições, as preposições e os advérbios que, para facilitar, eu chamei de SIPA. Então, toda vez que nós formos falar de o plural de um substantivo composto, nós vamos analisar quais são os elementos que formam esse substantivo. Se as palavras forem variáveis, elas variarão. Se forem invariáveis, não variarão. Um adendo importantíssimo. O verbo, quando ele estiver atuando em um substantivo composto e for a primeira palavra das duas, ele atuará como se fosse invariável. Por mais que ele seja uma palavra variável, quando ele é o primeiro dos dois elementos do substantivo composto, ele atua como invariável. Vamos verificar isso na prática. Atenção. Se você tiver um substantivo composto, o que é substantivo mesmo? Aquela palavra que nomeia os seres. E esse substantivo composto for formado por dois itens variáveis, os dois irão para o plural. Cabe a você fazer a análise. Tenente-coronel. Tenente é um substantivo, coronel é substantivo, variável mais variável, os dois no plural. Certíssimo. Cachorro-quente. Cachorro é substantivo, quente é o quê? Adjetivo. Variável e invariável, os dois no plural. Cachorros quentes. Olhem que lindo, tenentes coronéis, cachorros quentes. Curto-circuito. Circuito é um substantivo, curto é o quê? Adjetivo. Adjetivo é a palavra que caracteriza. Se as duas são variáveis, curtos, circuitos. Vejam que coisa linda. Esse português é lindo demais. Segunda-feira. Segunda é um numeral, feira substantivo. Então, o plural, segundas-feiras, porque se trata de duas palavras variáveis. Meio-fio. Fio é substantivo, meio é numeral. Variável com variável, as duas no plural. Meios fios. Vejam que coisa mais linda no mundo de Deus. Pouco caso. Caso é substantivo, pouco é o quê? Pronome indefinido. Variável e variável, as duas no plural, os poucos casos. Então, quando nós estivermos diante de um substantivo composto, aquele que não vem unido, aquele que vem separado, aí nós vamos verificar a classe de cada um dos elementos. Se as duas forem variáveis, você colocará as duas no plural. Atenção! A gramática faz uma observação muito relevante que cai na sua prova. Quando você tem dois substantivos e o segundo, ele vem tipificar o primeiro,
caracterizar esse primeiro, indicar a finalidade nesse primeiro, aqui não é aceito. A finalidade desse primeiro, além de deixar os dois no plural, você pode, se você quiser, pluralizar apenas o primeiro, já que o segundo está tendo uma função adjetiva. Por exemplo, banana, maçã. Banana é um substantivo e maçã também. Mas quando eu falo banana, maçã, maçã é o tipo da banana. Está caracterizando esse tipo. Está dizendo que tipo é. Está atuando como adjetivo. Quando isso acontecer, você pode pluralizar só o primeiro. Bananas, maçã. Isso é muito cobrado, viu, gente? Pluralizar só o primeiro, no caso do segundo, delimitar, indicar a finalidade. Navio, escola. A escola e a finalidade do navio, né? O tipo do navio, navios, escola. Pode. Ô, professor, e tenente, coronel? Pode ficar tenentes, coronel? Não, porque coronel não é um tipo de tenente. Tenente, coronel é outra patente, ok? Não é um tipo. Nós não temos o tenente isso, o tenente aquilo e o tenente aquilo. Não é assim que funciona. Então, vamos prosseguir. Atenção. Invariável mais variável. É óbvio, se a invariável não varia e a variável varia, apenas o último elemento irá para o plural. Atenção. Eu disse a vocês que quando o substantivo é o primeiro dos dois elementos, ele fica invariável. Substantivo não, perdão, o verbo. O verbo. Beija-flor. Beija é verbo, fica invariável. Flor, substantivo. Então, qual é o plural? Beija-flores. Abaixo, assinado. Abaixo é lugar, advérbio, invariável, assinado, adjetivo. Então, fica abaixo, assinados. Apenas o último varia, gente. Alto-falante. Falante é o quê? É um adjetivo e alto é o quê? O que modifica o adjetivo é o advérbio. Invariável mais variável, apenas o último elemento vai para o plural. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque existe uma palavra que sempre cai, né? É a diferença entre guarda-chuva, essa palavra guarda cai muito, guarda-chuva e guarda noturno. Quando nós temos guarda-chuva, chuva é um substantivo e guarda aqui é o quê? O verbo, porque o guarda-chuva guarda da chuva, não é assim? Então, presta atenção. Verbo invariável, substantivo variado. Guarda-chuvas. Agora, quando eu tenho guarda noturno, noturno é um adjetivo, não é verdade? Guarda aqui é o nome da profissão. O que você é? Eu sou guarda. É o nome de uma profissão na nossa língua. Então, aqui o plural é guardas noturnos. Porque lá no outro caso é um verbo, mas aqui é o nome da profissão. Então, fiquem atentos quanto a isso, meus queridos. Ô, professor, e se eu tiver uma palavra variável e depois um invariável? Uai, gente, é óbvio que só o primeiro varia. Mas se depois dessa invariável eu tiver outra que varia? Não, a invariável transmite E quase não sai. A invariável transmite a sua invariabilidade às demais. Gente, quase não saiu a palavra, não é verdade? E português maravilhoso. Vamos lá. Pé de moleque. Pé é um substantivo. De é uma preposição, é invariável. Ô, professora, mas moleque é variável. Não. Se essa é invariável, ela transmite para cá. Viu? Então, é só pés de moleque, é só o primeiro. O que vem após a preposição não varia, não. Mesmo caso de mula sem cabeça. Mula substantivo sem preposição. Então, só varia o que vem antes. Mulas sem cabeça. Vocês estão vendo como que esse português é lindo, gente? Português é maravilhoso. E isso cai na prova, professora, demais. Palavras repetidas ou onomatopeicas. Apenas o último elemento varia. O que é a palavra onomatopaica mesmo? Aquela que imita os sons naturais. Por exemplo, tic-tac. É o som de quê? Do relógio. Não é assim? Então, vamos lá. Quando nós temos palavras repetidas ou onomatopeicas, apenas o último elemento varia. Exemplo, tic-tacs, reco-recos. Até porque ficaria feio, né, gente? Recos-recos. Fica até cacofônico, o som fica desagradável. Aí a gramática chama atenção a um detalhe. Se essas palavras repetidas forem verbos, né? Aqui nesse caso, pode haver a regra de variar o último, mas é possível variar também o primeiro, por eles estarem repetidos. Embora o mais comum seja variar o último em virtude do som. Pisca-piscas e piscas-piscas. É mais comum aparecer variando o último, mas não estaria errado piscas-piscas, porque há gramáticos que registram essa regra.
Beleza? Ô, professor, e esses exemplos aí? Você colocou aqui, ó. Micos, Por que você já colocou o plural aqui? Vamos entender. Mico é o quê? Substantivo. Leão é o quê? Substantivo. E dourado, adjetivo. Todas as palavras variáveis. Micos, leões, dourados. Se tudo é variável, tudo vai para o plural, viu? Sem problema, é porque quando alguns alunos veem 3 elementos, ficam desesperados, achando que é algo diferente. Ó, professor, e sem terra? Uai, gente, nós vimos que sem é preposição. O que vem após a preposição não varia. Então, tranquilo também, não é verdade? Agora, muita gente me pergunta, existe caso de 2 elementos invariáveis? Existe. Mas isso é óbvio que não varia, né, gente? Se é invariável, não tem plural. Por exemplo, aqui na minha região existe a expressão bota fora. Vamos fazer um bota fora, uma reunião, uma festinha. Bota é um verbo, no sentido de botar, né? Fora é um advérbio. Se as duas são invariáveis, eu não tenho por que levá-las ao plural. Então, bota fora, os bota fora. É assim que a gente analisa elemento por elemento. Lembrando que se o verbo estiver como primeira palavra dos 2 elementos, ele não varia, né? Aqui nós vimos um caso que pode porque ele está repetido. Entra na regra da palavrinha repetida, mas isso é tranquilo. Beleza? Vamos seguindo. Agora nós vamos aprender a pluralizar os adjetivos compostos. Vocês verão que é muito mais tranquilo do que os substantivos, porque é bem menor o número de regras. Em primeiro lugar, professor, o que é um adjetivo composto? Adjetivo é a palavra que caracteriza e composto tem mais de um radical, mais de uma palavra envolvida na formação. O que a gramática fala? São só 2 regrinhas. Se você tem um adjetivo composto formado por 2 adjetivos, cuidado com isso aqui. Apenas o último varia, viu? Ó, médico cirúrgica, se eu falo assim, atuação médico cirúrgico, né? Intervenção médico cirúrgica. E isso, gente, não é só para o adjetivo, isso não é só para o plural, não, é para o feminino também, para mudança de gênero também. Se eu falo intervenção médico cirúrgica, médico é um adjetivo, a intervenção médica, e cirúrgico outro adjetivo. Mas quando eu vou variar, eu só posso colocar no feminino e no plural o último elemento. Então, vamos recapitular isso aqui. No caso do substantivo, se as 2 forem variáveis, as 2 vão para o plural. Mas no caso do adjetivo, se os 2 forem adjetivos, apenas o último varia. Prestem atenção se a palavra nomeia ou caracteriza. Por exemplo, vermelho clara, blusa vermelho clara. Vermelho é um adjetivo, né? A cor, ela serve para caracterizar, e clara é outro adjetivo. Apenas o último varia. Existem até autores tentando colocar plural em tudo, mas isso não é aceito por todo mundo ainda não. Ô, professor, e qual é a outra regra? Ô, gente, passou disso aqui, passou de serem 2 adjetivos, qualquer outra formação é invariável. Então, se você for estudar plural de adjetivo composto, na verdade é uma regra só. Se o adjetivo composto for formado por 2 adjetivos, apenas o último varia. Passou disso, nada varia não, fica tudo no singular. Olhem só. Verde bandeira. Verde é um adjetivo, mas bandeira é um substantivo. Eu só posso pluralizar o último quando os 2 são adjetivos. Então, blusas, verde bandeira. Cinza, cinza é um substantivo. Por mais que tenha nomeado a cor, mas tem um objeto, né? Tem uma coisa que é uma cinza. Da mesma coisa que rosa, é a flor. Se você observar, está implícita aí a expressão cor de cinza, cor de rosa, cor de palha. Então, eles nomeiam substantivos, né? Eles são substantivos. Palha, vinho, né? Então, essas cores que são objetos, elas são consideradas, né, em sua origem substantivo, e escuro é um adjetivo. Para variar, só se forem 2 adjetivos. Então, aqui não tem plural. Ternos, cinza escuro, ternos, cinza escuro. Cuidado! Azul marinho, azul celeste, azul ferrete e ultravioleta são invariáveis. Por mais que azul marinho seja formado por 2 adjetivos, ele é invariável. Então, blusa azul marinho, blusas azul marinho. Eu não falo blusas azul marinhas. Da mesma forma que azul celeste, da mesma forma que azul ferrete, da mesma forma que ultravioleta. Eu não falo raios ultravioletas. Raios ultravioleta é uma palavra invariável. Espero que vocês estejam entendendo. Agora, nós vamos sair um pouquinho desse universo para estudar as regras comuns que se aplicam a qualquer palavra, né? Independentemente de estar ali na forma simples. Por exemplo, como que eu formo o plural de uma palavra que termina com L? Anel, eu vou falar anéus? Não, ela fica com
Is. Jornal, eu vou falar jornais? Não, ela fica com is. Beleza? Ô, professora, e se ela terminar em il? Por exemplo, funil e fóssil. Se ela for oxítona, só is. Mas se ela for paroxítona, ou seja, a sílaba tônica for a penúltima, eu não vou falar fósseis, eu vou falar fósseis. Né, gente? Observe que em vez de is, fica eis. Mas essa regra a gente aplica no cotidiano com tranquilidade, porque já está na nossa gramática internalizada, pelo menos a maioria das pessoas. Eu nunca encontrei alguém falando fósseis, né? Fósseis. Ô, professor, então papel é o quê? Papéis. Agora, se em vez de um L vier uma vogal ou uma semivogal, já não pode ser is. É só acrescentar o S. Chapéu, chapéus. Não é chapéis, porque fica com is quando termina com L. Degrau não é degrais, é degraus. O plural de degrau é degraus, porque termina com U. Isso vale para qualquer vogal ou qualquer semivogal. Vocês estão vendo como o português é maravilhoso? Se terminar com Z, existe plural. É só acrescentar ES, ó. Giz, gizes. Gravidez, gravidezes. E se terminar com S ou R? Nós acrescentamos o ES, né, gente? Nós acrescentamos o ES para gases, olhem só, para caracteres. Ô, professora, e por que pires? Porque já terminou com S e há algumas palavras na nossa língua que elas não recebem acréscimo. Por exemplo, ônibus é uma proparoxítona. Repare, proparoxítona. Ônibus não tem plural. Um ônibus, dois ônibus. Eu mudo o que vem atrás. Eu vou falar pírices? Eu vou falar lápises? Não. Então, existem palavras que não recebem esse S. Até por uma questão eufônica, né? Para o som ficar agradável. Mas nós vamos observar que as palavras monossílabas, elas recebem. Viu, gente? Elas recebem. Agora, nós vamos reparar que as paroxítonas e as proparoxítonas, normalmente só muda o determinante, né? Lápis, lápis, ônibus, ônibus. E quando termina em R, é S do mesmo jeito. Caracteres, amores, favores, temores, não é verdade? Então, fiquem atentos, que as proparoxítonas costumam não receber e as paroxítonas quando terminam com S. Observem. Agora, nós vamos entrar numa parte que despenca em prova de concurso. E eu saliento que vocês precisam realizar muitas questões nesse sentido para que vocês internalizem essas palavras. Não é decorar todas essas palavras, mas ficarem familiarizados com alguns plurais e com as regrinhas. Nós vamos estudar agora o plural com ão, né? O plural de palavra que termina com ão. Algumas palavras, quando terminam com ão, elas só acrescentam S, né? É o caso das palavras normalmente monossílabas. Normalmente, mas não são todas, né? É o caso de alguns monossílabos, de alguns paroxítonos, mas nós veremos que, na realidade, elas também podem ter outras terminações. Então, é melhor você se familiarizar com as palavras mesmo. Vamos lá, ó. Chão, chãos, órgãos, cristãos, não são cristões, viu? Cidadãos, não são cidadãos. Outras, prestem atenção, já terminam com ães. Eu não falo alemãos, eu falo alemães. Eu não falo capelão, eu falo o quê? Capelães. Eu não falo sabãos, eu falo sabões. Então, aqui terminou com ães, aqui terminou com ãos, e aqui nós já vamos ver ões, né? Ó, limão, limões não são limãos, nem limães. Então, é interessante que você resolva questões nesse sentido. Mas eu coloquei aqui algumas palavras que são mais recorrentes, porque elas podem ter mais de um plural. E eu quero que vocês foquem muito nesse slide. Olhem só. Anão pode ser anãos ou anões. Verão da mesma forma, verãos e verões. Quando cai verãos? Na prova muita gente erra. Zangão, o marido da abelha, né? O masculino da abelha. Zangãos e zangões. Corrimão, corrimãos e corrimões. É interessante porque mão é mãos, mas mamão é mamões. Aí corrimão juntou as duas, né? Corrimãos e corrimões, não é verdade? Ancião, cai direto a palavra ancião. Ancião tem 3 plurais, gente, assim como aldeão. Pode ser anciãos, anciães
anciães e anciões. Da mesma forma que aldeão. Aldeãos, aldeões, aldeães e aldeões. E guardião, professora? Pode ser guardiães, guardiões. Refrão. Refrães e refrões. Quando cai refrões na prova, muita gente erra. Charlatão. Charlatães, charlatões. Cirurgião pode ser cirurgiões e cirurgiães. Não é errado. Então, eu sugiro que vocês resolvam muitos exercícios nesse sentido, até vocês se familiarizarem a ponto de se lembrarem da palavra na hora da prova. Então, vamos seguindo. Agora, nós vamos verificar como esse conteúdo é cobrado. Olhem só. Analise a frase abaixo. Os beija-flor. Vamos verificar? Beija é verbo e flor substantivo. Já aprendemos que só o último varia. Então, os beija-flores estavam procurando o amor perfeito no jardim. A planta. Amor é substantivo, perfeito adjetivo. Duas variáveis. Então, os amores perfeitos. É assim que a gente faz. Então, qual é a resposta aqui? Beija-flores e amores perfeitos. Letra, assinale a alternativa completa corretamente. Letra C de coisa linda, como é o nosso maravilhoso português. Lindo demais. Questão número 2. Assinale a alternativa em que todos os plurais estejam corretos. Vamos lá? A atriz, nós já vimos, terminou em Z, acrescenta S. As atrizes. O limão, os limões. O pires, o pírises. Acabamos de falar, né, gente? Que normalmente as paroxítonas e as proparoxítonas não alteram a palavra. Não é assim? Então, vamos lá. O cidadão, os cidadãos, acabamos de falar, os cidadãos, são palavras recorrentes, eu procurei colocar as recorrentes. A religião, as religiões, correto? O lápis, os lápis, não mudam. Reparem que eu foquei nas mais cobradas. O atum, os atuns. Ô, gente, pelo amor de Deus, né? Terminou em M, a gente transforma em NS. O mel, os méis, né? Termina com IS. A mãe, as mães. Terminou aqui com semivogal, acrescenta. O ônibus, os ônibus, proparoxítona terminada em S. O mal, os males, certinho. Os fósseis, porque uma paroxítona terminada em il, nós colocamos S, certinho. O guardiã, as guardiãs. Beleza, terminou em vogal, nós colocamos o S. O pão, os pães, não, os pães. E o Atlas, paroxítona terminada em S no mundo. Então, qual letra ficou correta aqui, pelo amor de Deus? Letra D de doce, como é o nosso maravilhoso português. Docinho, docinho, delicioso para ninguém colocar defeito. Terceira questão. Vamos à terceira questão. O plural correto de um substantivo composto encontra-se em. Vamos verificar a estrutura. Guarda, volume. Guarda é o quê? Verbo. Volume é o quê? Volume é o quê, professora? Substantivo. Ensinei que o verbo, quando é a primeira, fica invariável. Gente, cuidado com grão, quer dizer primeiro, grão, quando vier assim compondo um substantivo composto. E bel, eles ficam invariáveis, viu? Essa palavra aí diz respeito a um primeiro-ministro de um determinado lugar. É uma posição, é um título, é uma função. Então, vamos lá. Então, nós já sabemos que grã, grã e bel sempre no singular. Então, não está correto. Beleza, gente? Beleza? Então, vamos seguindo. Navio, escola. O que nós aprendemos? Navio é substantivo e escola substantivo. Quando o segundo indica a finalidade ou delimita o primeiro, ou eu pluralizo os dois, ou eu pluralizo só o primeiro, que é o mais comum. Então, navios, escola. Frutas, pão. Fruta, substantivo, pão, substantivo. Mas pão está caracterizando a fruta, está tipificando a fruta. Quando eu tenho dois substantivos e o segundo caracteriza o primeiro, tipifica, delimita, apenas o primeiro está correto. Cachorro quente, cachorro substantivo, quente adjetivo, os dois têm de estar no plural. Então, qual letra, professora? Mais uma vez, D de doce, D de delicioso, como é o nosso maravilhoso português. Docinho, docinho. Questão 4. Em relação à flexão do número dos adjetivos, cuidado. Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo corretamente. A turma tinha alunos, está se referindo a surdo-mudo. Gente, em primeiro lugar, hoje a comunidade surda, ela só
coloca a nomenclatura surda, ela não usa mais a expressão surdo-mudo, viu? Mas ela ainda aparece na gramática. Eu quis colocar essa questão porque ela traz um caso especial. Nós vimos lá alguns casos especiais em que os adjetivos compostos não variam, mesmo sendo dois adjetivos. Este aqui é o oposto. Surdo, mudo, embora sejam dois adjetivos, os dois têm plural, viu? É um caso especial da língua portuguesa. Então, como fica aqui? A turma tinha alunos surdos, mudos. Letra D de doce, como é o nosso português. Docinho, docinho, delicioso. A próxima questão e a última. Assinalar a alternativa que apresenta o plural correto do substantivo composto. Chapéu de sol. Vamos lá. Chapéu é um substantivo. De é preposição. Já aprendemos que da preposição para frente não varia. Então, como que fica? Chapéus ou chapéis? Chapéu termina com U, uma semivogal. Então, é só acrescentar o S. Qual que é a palavra, professora? Chapéus de sol. Letra A de Anne, A de aprovação, se Deus quiser. Eu espero, meus queridos, que vocês tenham aprendido bastante e que no dia da prova vocês arrebentem. Afinal de contas, o português é lindo demais. Até a próxima aula.